Bom dia, paz de Cristo. Estou aqui no meu quarto, o local onde que eu sinto paz em pensar, o lugar que eu acho que eu sinto mais paz é o meu quarto, onde o Senhor me inspira. Apesar que o Senhor fala conosco em todo e qualquer lugar, né? Por exemplo, faz 3 dias que o Senhor tem falado sobre esse vídeo, né? Que eu vou estar dividindo com os irmãos, amigos, né? E 3 dias, às vezes no carro, né, o Senhor começa a falar conosco. Então, qualquer lugar, mas aqui eu sinto paz de fazer estes vídeos e novamente me sinto feliz de fazer a vontade do Senhor. O Senhor me tocou a falar um pouco também da minha conversão, né? Ela, ela se deu, na verdade, demorou 10 anos, irmãos, para me converter, né? Eu tinha muita dificuldade, né? Mas Deus ele pega, né, irmãos, pessoas difíceis mesmo para converter, ele vai tratando, tratando e uma hora ele realmente a gente vê que é a melhor opção, né? Eu me sentia não era feliz, não me sentia totalmente completo, né? E nada, na verdade, nada sem Cristo ele é completo, né, irmão? Não é dinheiro, eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas assim, mas uma pessoa foi muito importante. E eu nunca falei isso, muitas poucas pessoas sabem disso, mas eu quero. O senhor falou para mim estar dividindo isso, né, nesse vídeo, então eu vou dividir. Meu pai, 15 dias antes de falecer, ele foi muito importante, né, nesse processo, né. Meu pai ele não era evangélico, né, porém ele cria em Cristo, né. Jesus foi ele, inclusive, que me ensinou o Pai Nosso, né. E um pouco antes de ele falecer, 15 dias, na verdade, creio eu, tenho a data exata, mas foi poucos dias, né? Ele falou, né, dessa alegria, né? Nós tínhamos na época uma drogaria, e essa drogaria, ela fazia parede com uma igreja evangélica, né? E ele falou assim, da alegria que ele tinha, né? Em ver aquele povo adorando a Deus, né? Ele achava bonito aquilo, a organização, né? E aquilo me tomou, né, a pensar. Isso foi 15 dias antes de falecer, né? Eu creio que Deus não faz nada errado, porque eu tinha muito respeito pelo meu pai e as coisas que ele falava eram de muita importância para mim, né? Então não creio que Deus usou da vida dele, né, para ter um início, né? Então a partir na verdade, e também, né, irmão, pessoas que oravam, né, pela minha vida, né? Creio que por isso que fala que a oração do justo tem muito em teu efeito, né? E tem mesmo, né? As pessoas que oraram também fizeram parte, mas o meu pai ele foi muito importante nesse processo, porque após a morte dele, né, eu comecei a ir à igreja, né? E realmente aí eu aceitei Jesus e comecei a minha história com Cristo, né? Comecei a entender o que era o arrependimento, né, a necessidade de se arrepender, né, e depois posteriormente a perdoar, né, porque o princípio inicial a gente já não começa assim, a gente passa por processos, né. Aí depois de que veio o batismo, e aí eu me joguei mesmo, porque aí comecei a ter sentido, as coisas começaram a fazer sentido na minha vida, né? E aí eu me entreguei a Cristo, quer dizer, ele me chamou e eu me entreguei, né? E aí é como eu falo nos vídeos, eu passei a ter paz, né? Não tinha nada, tinha muito sentido na minha vida, é por isso que eu falo que nem sempre dinheiro só apenas faz sentido, mas se não houver Cristo, ele não há um complemento dentro da nossa mente, do nosso coração, né? Vamos à palavra, irmãos. Ele se encontra em Hebreus 10, 26. Ele fala assim: porque
se tivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso vai também para as pessoas que, de alguma forma, andavam com o Senhor, né? Aceitaram, né, Cristo como único verdadeiro e Salvador, né? Começaram a andar e desistiram na caminhada, né? É sobre esse é o tema que se trata esta reflexão, né? Todo, irmão, e qualquer pecado tem o seu perdão e remissão em Cristo Jesus, menos o pecado da rejeição consciente e sistemática, que é a apostasia, né? Após confessar a sua fé no Senhor, Cristo, e rejeitar a única possibilidade efetiva da salvação e eterna, né? O que quer dizer, irmãos? Jesus já morreu por você. Ele não vai morrer de novo. Então, no momento que nós aceitamos Ele na nossa vida, Ele pega, né? Eu quero que você, irmão, comece a volte naquele primeiro momento a qual você aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador da tua vida. Eu quero que você volte nesse momento, né? E lembre como foi. Né? Ele pega, né? Começa, é igual um terreno baldio que está tudo cheio de sujeira, né? O Senhor ele começa a limpar, né? E deixa aquele terreno limpinho, né? Assim é nós que Ele faz conosco, né? E uma vez limpo, Ele começa a tratar, a colocar situações, mas de alguma forma, né? O externo que eu falo, né? Que é essa vida que nós vivemos nessa terra, que é o diabo, ele começa a bombardear, né? Querendo que nós viemos a voltar àquele velho homem, né? E isso começa a ser a dificuldade, né? Porque a palavra fala que para chegar às coisas de Deus, as coisas, o caminho é estreito, não é? Não é como estarmos aqui nessa terra, né? Que tudo o diabo ele planta uma ideia na nossa mente que tudo é mais fácil. O que ele coloca, os pratos, né, que estão relacionados ao pecado, que nos afaste de Deus, né, às vezes é gostoso. O pecado ele atrai a carne da gente, então ele é favorável, né, a ficarmos fazendo as coisas terrenas e vai nos afastando do Senhor. Por isso a dificuldade de quem está traçando o caminho, principalmente inicialmente, né, irmãos? Porque o Senhor fala de armas espirituais, de Efésios, a armadura de Deus, que quando no início nós não temos muita habilidade, não temos habilidade, né, de usarmos as armaduras de Deus, de usarmos nessa guerra, né, travada entre o bem e o mal, nós não temos muitas armas, né? Então, no início é um pouco complicado. Então, às vezes as pessoas, eu ouço muito dizer isso, que mas quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis, né? O mundo que eu estou dizendo é vivendo as coisas, o pecado eram mais fáceis, né? Mas claro que eram mais fáceis, meus irmãos, amigos, né? Você estava fazendo a vontade do inimigo, então claro que é mais fácil, você não vai ter retaliação, né? Mas quando você passa a viver com Cristo, as coisas se tornam diferentes, porque você passa a viver a verdade, né? E a verdade vos libertará, né? Então, eu quero dizer para você assim, meu irmão, você já morreu, Jesus já morreu para você, né? Então, quando você passa a, a palavra é apostasia, que me faz até lembrar, né, quando Josué, né, ele leva, né, o povo à terra prometida
porque até então Moisés era o líder e ele morre e Josué passa a liderar, né, o povo. Porém, né, após o povo ter vivenciado tudo que vivenciou com Moisés, com Josué, né, todas os milagres que Jesus, que Deus mostrou, né, para aquele povo, né, o povo ainda assim, né, após a morte de Josué, passa, né, a apostasia, passa a rejeitar o que Deus, após de ter aceitado Deus, passa a rejeitá-lo. Como? Adorando a deuses estranhos, voltando às velhas práticas. Então isso, meu irmão, nós precisamos refletir. É necessário refletirmos, né? Porque isso está ligado, né, irmãos, à nossa salvação direta, né? Porque Jesus já morreu, né, por você e por mim. Ele não vai fazer isso de novo. Então, uma vez que ele pega, te limpa, lhe trata, e você volta à velha criatura, né? A apostasia, a palavra, né, que fala que a consciência, a rejeição consciente e sistemática, ela pode nos levar a negar a verdade que é Cristo, nos separar da salvação e nos tirar da vida eterna. Então isso é muito sério, meus irmãos. Eu quero também aqui aproveitar e refletir num outro versículo que também que acontece muito conosco nessa transferência, né, de caminhada com o Senhor, que ele se encontra em Mateus 10:35, que fala assim: pois eu vim para ser motivo de discórdia entre homem e seus pais, entre filha e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, a achará. A questão de transformação, quando nós aceitamos a Jesus e a caminhada com Cristo, muitas vezes ela se depara com essa questão, né? Porque aquelas pessoas que te reconheciam como você era anteriormente, elas passam a te questionar, né? A falar, pô, agora essa pessoa. Aí, ó. O Paulo, por exemplo, aí, ó. Agora tá se dizendo bonzinho, correto. Era um baita de um sem vergonha, né, um errante, né? Mas é por isso que eu falo, irmãos. Nós podemos nos arrepender, né? É Cristo, uma vez que nós temos o tempo da ignorância, que nós não conhecíamos a Cristo, mas no momento que o Senhor nos tira da vida que nós tínhamos anterior e nos trata e nos mostra e começa a nos lapidar como novas criaturas, nós temos sim a possibilidade de sermos novas criaturas, pessoas novas. Então, estas pessoas que talvez seja às vezes a família, elas vão também ter a possibilidade de conhecer a Cristo. O seu próprio testemunho, meu amigo, ele pode mudar, né, a ideia errônea que as pessoas que estão à nossa volta têm, né? Então o nosso testemunho ele passa a ser importante, mas o que esse texto diz é que nós não devemos deixar a Cristo, não devemos colocar nada
né, à frente do Senhor. Deus tem que ser acima de todas as coisas. Na verdade, o filho, a esposa, a mãe, o pai, é o Senhor que nos dá, né? Então ele cuida dessas pessoas. O que cabe a nós é colocarmos, né, a nossa cruz, o que Deus tem para nós e seguirmos a Ele, né? E ele fala assim: quem encontra a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa a achará. Então, se você achou a Cristo, irmãos, não queira voltar àquele velho homem, não queira colocar de forma alguma, irmão, a possibilidade de perder a sua salvação, né? Que a graça do Senhor, né? Porque, irmãos, não é algo mais maravilhoso do que de você ter um amigo, né, que você realmente possa contar, né? Volto a dizer, irmãos, passamos as aflições. Eu também passo as minhas, mas porque o Senhor falou que passaríamos realmente essas aflições, mas que tivesse um bom ânimo, porque Ele passou e Ele está à destra de Deus Pai, intervindo por nós, né? Temos o Espírito Santo aqui, né? Que intercede aqui na terra por nós, e Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo como bom advogado lá, Jesus Cristo, irmãos. Então, meu querido e minha querida irmã, né? Eu quero finalizar trazendo, né, algo, né, que é para você se animar, né, diante da batalha que você está tendo, né, que todos nós temos, na verdade, que é se mantermos, né, com Cristo, afastados dos pratos, né, que o inimigo tem se colocado nas nossas vidas, que é para tirar, porque ele de qualquer forma vai querer que vivenciamos o velho homem, né? Mas não devemos olhar para trás, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na minha e na tua vida, meu irmão. Lembra-te disso. Você que está aí perdido de novo, voltou a estar perdido e achando, né, que está feliz com estas coisas, né, que são uma ilusão, que vão passar. Porque se você não tiver Cristo até o final, meu irmão, é perigoso você não estar com Ele na glória, não estar contemplando o que é mais maravilhoso, que é o plano de salvação e da vida eterna, né? Que é Ele. É só Ele que vai poder tirar você e a mim das dificuldades, né? Que esta vida, né? É Ele que vai entender, né? O que nós muitas vezes não entendemos, né? Vamos lá. Mateus 28, 19 fala assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Você quer promessa maior, irmãos, que Deus garantindo que estará conosco até o fim, né? Porém, ele fala assim: obedecer tudo que tem ordenado, né? Ele pede a nossa fidelidade a Ele, a nossa obediência a Ele, né? É o que o Senhor pede. Se nós obedecermos a Tua vontade, né? Todas as outras coisas Ele nos garante estar conosco. E é disso que eu venho falar e lembrar vocês, você, meu irmão, minha irmã, que um dia contemplou a graça do Senhor. Lhe chamo nesse momento, meu querido, minha querida,
colocar novamente os teus problemas, a tua aflição nos braços do Senhor, nas mãos, porque o fardo dele é leve e suave. Não queira estar resolvendo os teus problemas com a tua força, porque você não vai conseguir, meu amigo. Senhor, que me permitiste estar fazendo este vídeo neste momento, que sabe que eu sou, Senhor, pecador, mas que um dia teve misericórdia de me alcançar, Senhor. Alcança essas pessoas que estão de alguma forma longe dos teus caminhos, Senhor, ou aqueles que iniciaram uma vida de intimidade com o Senhor e de alguma forma largaram tudo por meio do caminho, porque sabemos que é estreita a entrada, né? Sabemos que precisamos muitas vezes deixar as nossas próprias vontades para fazer a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Chega, Senhor, em nome de Jesus, papai. Entra, Senhor, em nome de Jesus, nesta causa, Senhor, dessas pessoas perdidas, Senhor, e resgata-as em nome de Jesus, papai. Traz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, um novo tempo novamente de alegria, Senhor, de exposição, papai. Eu lhe peço, Senhor, porque o Senhor é misericordioso a todo tempo, Senhor. Não nos deixa apostatar, Senhor. Não nos deixa voltar, Senhor, a renegar, Senhor, a tua palavra. Mas o coloca de novo, Senhor, no teu trilho, Senhor, na tua caminhada, Senhor, que é boa, Senhor, e perfeita, Senhor. Afasta, Senhor, o inimigo das nossas vidas, papai. E coloca, Senhor, em nome de Jesus, as tuas potentes mãos sobre a vida, sobre a minha e a vida dos meus familiares, amigos e de todos aqueles, Pai, que estão sem forças para contemplar da tua misericórdia, do teu sobrenatural, Senhor. Coloca a fé, Senhor, para que venhamos a ter força de pedir, ter força de orar, Senhor. Porque a oração, Senhor, ela é o que nos faz ficar de pé. Mas muito quando estamos, Senhor, perdidos, Senhor, é quando não temos força de orar, Senhor. Coloca força, Senhor, naqueles que estão desamparados, papai. Que este vídeo, Pai, possa chegar, papai, àquele necessitado. Aquele que está sem força para continuar, Senhor. Eu lhe peço e já lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glórias a Deus.